como que é agora nesse verão? Tem muitos casos com relação a queimaduras, com relação à desidratação? Como que acontece isso? Nós entramos quando a gente começa os primeiros calores, assim, mais acentuados e associado a períodos curtos de chuva, vem sempre uma leva de doenças virais, né? Então, nós temos a questão das piscinas, que por muitas vezes vão a clubes, piscinas mais comunitárias, né? Então, assim, nada vem sozinho, né? Vem mais de uma coisa junto. Então, a gente tem agora, né? A gente começa aí um período em que a dengue começa a aparecer em maior evidência, né? Que é uma doença que desidrata o paciente, né? É um dos principais fatores de risco é a desidratação do paciente na dengue, né? Então, é um fator que predomina e que faz o paciente ter uma piora, mas a gente tem todas as outras viroses, né? Casos de diarreia, vômito, isso tudo aumenta, né? E são sinais que fazem o paciente desidratar, né? A gente vem aí começando agora com esses calor, com esses curtos períodos de chuva, né? Então, assim, a gente tem a dengue, mas a gente também tem a questão das piscinas, dos encontros e tudo mais, que faz com que as questões virais começam a circular mais, essas que são transmitidas mais, assim, de pessoa para pessoa. Agora, nesse calor, né, o pessoal procura sair de casa. Ninguém quer ficar preso em casa, né? Por mais que você tenha uma piscina em casa, você quer sair. Como que faz para se cuidar, por exemplo, num parque aquático? Quais são os cuidados que você deve tomar, principalmente na piscina? Parque aquático, clubes, né? Geralmente alguns deles, né, eles solicitam um teste, né, para a pessoa frequentar. Logicamente que muitas vezes, né, não está isento de que no percurso, né, não tem alguma infecção cutânea e transmite para outras pessoas, né? Então, se você pensar, não sai de casa, né? Não tem uma forma de você bloquear, né? Você entra na água para ter o contato com a água. Então, nesse caso, o ideal, né, é não ingerir essa água, né, não deglutir essa água, porque ela pode estar, né, contaminada com outros, né, outros patógenos, né, que vai causar para a pessoa talvez um vômito, uma diarreia, que é o que acaba chegando nas incidências, né? E a resposta do organismo, uma febre, né? Então essas infecções bacterianas, virais, né, que elas podem vir agora no verão, né, muitas vezes acampar, praia artificial, né? As pessoas levam o alimento de casa, como esse alimento está sendo armazenado, né? Os dias, né, muitas vezes são muito quentes, né? Podem chegar temperaturas, né, excessivamente altas, né? E como está o condicionamento desse alimento? Talvez você vai consumir um alimento que no inverno, né, ficaria a temperatura ambiente, né? Mas no verão a temperatura ambiente não se aplica porque é muito quente. Então, assim, não só esse contexto, né? Então, quando se fala em sair de casa, clube, acampar, enfim, né? É todo um combo que precisa ser cuidado. O condicionamento do alimento, né? Vetores como mosquito de dengue e outras, né, e outras patologias afins, né? A água, não ingerir a água de piscina, a água de contato coletivo, né? O ideal é não ingerir, né? Então, porque ela pode estar contaminada. Isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas, porque fez, por exemplo, passou por uma avaliação, né? Você tem que pensar que a temporada começa em novembro e a gente vai até março. Então nós temos aí 4, 5 meses em que muita coisa pode acontecer, né? A gente está falando de coisas que vão girando, né? A gente vai sendo exposto diariamente e muitas vezes o nosso organismo não consegue responder e tem essas características. A gente fala, puxando o gancho do que a Bia falou da questão dos alimentos, né? O calor, ele faz com que a conservação seja diminuída. E a gente tem que parar para pensar também que vias, por exemplo, alguns sintomas como vômito e diarreia, né, febre também, podem estar
junto a alimentos que não foram bem preparados, né, que não foram bem condicionados e que podem ser, por exemplo, de algum lugar que não foi feita a higienização correta, né? Então, assim, a gente tem muitos fatores, assim, então quando chega... Ninguém percebe, às vezes, quando que tá chega um fazendo paciente, assim, a gente às vezes até vai perguntar, mas eu não fiz nada de diferente, não sei de onde veio, né? Então, assim, o leque de opções que a gente pode mensurar e levar em conta é muito grande, né? Não que a gente esteja falando que, meu Deus do céu, tem que parar. Não, né? Não é para ninguém surtar. Mas são dicas e tudo mais que a gente passa para cuidado mesmo, né? Porque no verão isso tudo parece muito mais evidente, né? Muito mais fácil. E a gente precisa aí trabalhar essas questões com a população para que eles tenham conhecimento das formas de contaminação. Vou entrar em um assunto dos anos 70, 80, 90, eu falo isso porque eu escuto muito da minha mãe, que quando você acabou de almoçar ou acabou de comer, não pode entrar na água. Por quê? Aí a minha mãe sempre falava assim, não, porque vai te dar uma digestão, você pode até morrer na água. Realmente isso acontece? O óbito, né, por conta disso, né, em situações drásticas, né, Extremas. não vamos dizer que nunca aconteceu e que não pode acontecer, né, mas o que acontece fisiologicamente é que quando nós ingerimos, quando nós comemos, né, é que, né, o nosso sistema ele vai se adaptar para fazer a digestão. Então, com isso, vai diminuir consideravelmente, assim, o fluxo sanguíneo a nível cardíaco e a nível cerebral. Não vai ficar sem sangue esses órgãos, mas vai diminuir. A maior concentração de sangue vai ser direcionada para fazer a digestão, porque é o que o nosso organismo vai precisar nesse momento. E é também desta forma que é explicado por que após uma refeição a pessoa pode ter sono. É porque diminui a circulação sanguínea nesses órgãos, né? O ideal é que a pessoa vai deitar, descansar, para que o organismo faça a digestão. Tchadinha. Então, tomar um banho, né, não vai ter problema algum, né? Mas entrar em piscina, banho, água de mar, onde tem uma diferença hidrostática e uma diferença de pH, né, pode ser um pouco mais prejudicial do que um banho, né? E até porque você não vai entrar numa piscina para se molhar e sair. Né? Você entra e tem o tempo de permanência, né, em contato com a água, né? E o teu organismo, lembra que ele está, né, trabalhando para a digestão e não para te... Foca, né, na digestão. Na força. Esse não é o melhor momento para a força, né? Porque o organismo ele está se preparando para a digestão, né? Então, essa era a explicação. E antigamente acontecia muito, né? Então, não só antigamente, mas acontece até os dias de hoje, né? A pessoa pode ter síncope, que é o desmaio, né? Então, ela perde aí, né, brevemente o nível de consciência, ela tem um desmaio, né? Então, o óbito, né, depende de cada pessoa, pode vir a acontecer, claro que tem estatística que sim, né, mas é muito raro, mas um desmaio, a síncope pode acontecer pela falta de consciência, né, porque reduz a concentração. Toda crença popular, né, normalmente ela vem acompanhada de alguma história, né? Então, que é o que pode ser que, né, nos anos 70, ali, como você falou, poderia acontecer. Hoje a gente tem mais acesso à informação, né? Então, isso ajuda também as pessoas a entenderem. Hoje, por exemplo, a gente sabe que é indicado que entre 10 da manhã e 16 horas, que é as 4 horas da tarde, a gente não tem a exposição direta ao sol, né? Então, é uma questão que pega o período do almoço, por exemplo, né? Então, são informações, são construções que vieram no decorrer dos anos, que auxiliaram também e que podem justificar um pouquinho como as coisas melhoraram ou não chegaram a proporções como pode ter chegado em anos anteriores, né?